Nós vamos então agora para o quarto programa da semana 7, onde nós estamos vendo problemas que envolvem matrizes, que a gente implementa com lista de lista, aqui no Python. O programa é o seguinte: faça um programa que lê uma matriz no seguinte formato. O separador de coluna é o espaço, o separador de linha é o ponto e vírgula. É o que a gente já tem usado. O programa deve solicitar ao usuário um número inteiro n, que representa o número de operações de substituição de elementos que o usuário deseja realizar na matriz. O programa então solicita os seguintes dados n vezes, ou seja, para realizar n operações de substituição. Então ele pede a posição da linha a ser alterada e a posição da coluna a ser alterada. O valor que substituirá o valor existente e ainda além disso, a posição da coluna, há também o valor que substituirá o valor existente na posição indicada. Então, na verdade, ele pede a planilha e aí ele fala: eu quero substituir, por exemplo, 3 números daqui dessa planilha, 3 valores. Ele fala: tudo bem, então me fala o primeiro, se eu preciso saber a posição, ou seja, o número da linha, o número da coluna, e eu preciso saber o novo valor. E a gente tem que ir lá e trocar, substituir. Então, o programa deve realizar a troca de n elementos conforme os dados de entrada e imprimir a matriz ao final, com os valores substituídos. Então vamos lá. Nós então temos uma entrada de dados parecida com a anterior. Na verdade não tem que validar nada, então vou copiar aqui do programa 2, que tem o mesmo padrão de entrada. E como ele também já imprime, eu vou copiar o trechinho que ele imprime também. Então vamos lá. Agora, essa parte da impressão não vai ser alterada. Aqui a gente já teria a matriz, né? Já finalizada. Agora a gente precisa saber as posições. Então, agora a gente tem que saber o n, né? O programa deve ser um número inteiro n. Então, vamos lá. N igual a int do input passando entre com o número de substituições a serem realizadas. 2 pontos espaço. Então esse é o n. Com esse n, agora é que ele vai, na verdade, a gente vai fazer um for só, com o i variando de 1 no intervalo de 0 até n, porque esse é o número, aqui dentro é que eu vou pedir o número, as substituições. Então, inicialmente, eu vou chamar de L, vai ser essa aqui, ó, a posição da linha, e depois C vai ser a posição da coluna. Então, L vai receber um input aqui, parecido com esse, mas eu vou colocar ele formatado, porque aí eu vou falar assim, ó, entre com a substituição, e aqui eu vou colocar o número dela. Então aqui seria o i. Então entre com a substituição, na verdade i mais 1, né? Porque senão ele vai considerar o 0. Então entre com a... Não, na verdade, entre com a linha para a substituição tal. Número da linha fica melhor. Aí a gente vai fazer a mesma coisa, só que para coluna. Então aqui seria C, entre com o número da coluna. A linha não, né? Só linha. Para substituição, e aí o número da substituição. E finalmente, o valor, que também vai ter aqui um input. Aí a gente vai ter que considerar o inteiro, o float. Eu vou generalizar, aliás, eu vou deixar da forma mais genérica possível, não generalizar e sim deixar genérico, que é colocando um float, porque o float vai acabar aceitando os inteiros também, né, mesmo representando como float. Agora entre com o valor a ser substituído. Para substituição, né? A ser substituído não. Para substituir.
Tá. Então agora nós já temos os 3 valores. O que eu preciso fazer? Eu preciso agora, de fato, substituir. Então, como a matriz já existe, para substituir eu só preciso falar match de índice. Aí eu vou considerar o quê? O usuário, para ele sabe que existe posição 0? Eu vou considerar que não. Se ele entrar com uma matriz de 3 linhas e 3 colunas, ele vai poder entrar com valores entre 1 e 3. Não vai entrar com os valores entre 0 e 2. Ele vai entrar, a cabeça dele não pensa que começa em 0, né? Ele não é programador. Ainda que a gente mesmo é que vá testar o nosso programa, mas a gente meio que pensa separado, né? O programador vai pensar diferente do usuário. Então, nós vamos fazer o seguinte, o match de índice o quê? Linha, coluna, vai receber o valor. Simplesmente. Não, mas aí, na verdade, como a gente não quer começar em 0, quer começar em 1, seria o L menos 1 e o C menos 1. Não é? Porque se eu entrar com 1, na verdade, para a planilha vai significar 0. Tá? Então, tá vendo? É sempre... Aqui já é a rodada com I mais 1, olha. Porque eu fiz o for variando de 0 até n. Claro que eu poderia até variar, até n menos 1 nesse caso, mas poderia variar de 1 até n, inclusive n. Bem, então aqui ao final, o que aconteceu? A matriz já foi substituída quando ele chegar nesse ponto. Quando ele sair do for, ele fez aqui a substituição que tinha que fazer. Basta então a gente imprimir. Então, com um for dentro do outro agora, olha, considerando o length da matriz e depois o length do número de colunas, para variar essa variável C, aqui dentro a gente vai imprimir esse elemento específico e não tem mais nada que fazer, é só para imprimir mesmo. Então eu vou tirar esse if daqui, não tem condição aqui nesse caso. Quando ele terminar o for, ele imprime só para dar a quebra de linha e para a gente conseguir visualizar os dados em forma de matriz. Então, finalizando aqui, o que pode ainda estar faltando, parece que eu já terminei o programa. Vamos ver. Então, entre com uma matriz, nós vamos copiar uma aqui, ó. Vou entrar com uma que não é quadrada agora. Tá? Ela vai ter 3 linhas e 4 colunas. Tá aqui. Opa. 3 linhas e 4 colunas cada. Entre com o número de substituir. Vou colocar 2. Eu vou substituir os dois elementos da diagonal principal. Posição 1 e 1. Eu vou substituir pelo valor 100. E para substituição 2, eu vou colocar nas posições 2 e 2. Que na verdade isso aqui representa a posição 0. Na hora que ele entrar, ele vai mudar esse elemento aqui, ó. Esse primeiro vai aparecer aqui. E o 2, 2 vai aparecer aqui. Então, o segundo valor seria 200, por exemplo. Vamos lá ver. Então, ó, ele trocou 100, ele trocou 200. Então, veja que para minhas posições, se eu tenho 3 linhas, eu posso colocar linha entre 1 e 3. Se eu tenho 4 colunas, eu poderia colocar entre 1 e 4 o valor de C da coluna para ser substituída. E assim eu fiz. Pedi 1 e pedi o 2. Para as posições 1, 1, que na verdade representa 0, 0, né? Ele colocou o valor 100, está aqui. E para o valor de 200, na posição 2, 2, sob a visão do usuário. Para a gente, é a posição 1, 1 da matriz. A única coisa é que a impressão ali ficou meio feia, né? Porque tem números que são maiores que os outros. Então ia ser bom a gente formatar, colocar assim, ó. 2 pontos, colocar assim 6.2 com 2 casas decimais, uma casa decimal só, F. Então aqui ele vai dar um espaço apropriado e vai imprimir melhor. Então vamos rodar de novo para a gente testar isso. Eu vou entrar exatamente com os mesmos valores. Aí 2, 1, 1 e 100. E depois 2, 2 e 200. Tá vendo? Ele já imprime organizado. Ó. Primeiro é só uma casa decimal depois da vírgula, ele deixa o espaço necessário aqui, de forma que fica tudo alinhadinho com os pontos. Então, esse foi o 4º programa.